O cantor Manoel Gomes movimentou as redes sociais após assumir um novo relacionamento com uma mulher, 25 anos mais jovem do que ele. É tão charmoso. O cantor, que enfrentou momentos difíceis após perder boa parte do patrimônio que conquistou, surpreendeu os fãs ao surgir em uma fase mais tranquila e feliz ao lado da companheira. É tão gostoso. Muitos acreditavam que o intérprete do sucesso Caneta Azul estaria vivendo sozinho depois das dificuldades financeiras, mas Manoel apareceu sorridente e apaixonado, mostrando que está recomeçando. Eu gastei 4 milhões de reais num mês. O casal tem vivido em uma casa simples, onde, segundo pessoas próximas, o cantor vem recebendo carinho, atenção e sendo muito bem cuidado. Meu dinheiro acabou, foi o seguinte, eu fui gastando. Eu não tive o controle como fazia para não gastar todo o dinheiro. Eu pensei que não tinha mais nada na conta. O que sobrou, só essa mulher aqui, ó. Ele é muito gostoso. A diferença de idade entre os dois chamou a atenção dos internautas e, rapidamente, se tornou assunto nas redes sociais. Enquanto alguns seguidores ficaram surpresos com a novidade, outros desejaram felicidade ao casal e destacaram que o mais importante é vê-lo recuperando a alegria e vivendo uma nova fase ao lado de alguém que demonstra carinho e companheirismo. O homem é uma máquina. Parece que a fera enjaulada tá de novo aí com outro relacionamento. E geralmente as notícias relacionadas ao Caneta é isso. Ou é alguma coisa voltada para a parte de relacionamento, ou é alguma coisa relacionada à carreira política que ele falou que ele quer ser candidato esse ano. Inclusive, até quando ele foi perguntado quais eram os planos dele caso ele se elegesse, ele, como sempre, deu uma de abobado, fingiu que não sabia exatamente o que estava acontecendo e não falou nada com nada. Ele disse basicamente que por enquanto não sabe muito bem o que dizer, mas ele tá se preparando para isso. Aguardem o plano de governo do Caneta Azul. E na parte dos relacionamentos, a última notícia que apareceu foi há mais ou menos um ano atrás, quando ele fugiu da pessoa que ele estava se relacionando, Diva Neide. Quem não se lembra, né, senhores? Uma história impressionante. O Caneta esperou a Neide no mercado e meteu o pé para os Estados Unidos, e chegando lá, para piorar tudo, ele fez questão de postar foto em uma lancha com 2 braços de merendeira, talvez na intenção de esfregar na cara da Diva Neide que ele já tava em outra, e nessa ocasião acho que ele deu mancada. Não precisa esfregar nada na cara da Diva Neide. Inclusive eu diria que ela é a pessoa mais compatível que o Manoel Gomes se relacionou até agora. É uma senhora madura também, simpática, legal, parece ser uma pessoa simples também, igual o Manoel Gomes, mas ele não quis nem saber. Ghost no abraço de Diva Neide. Inclusive nessa época parece que ele já tava tendo alguns problemas financeiros, porque embora ele e Diva Neide viviam uma vida de luxo, ele deu até carro importado pra ela, mas mesmo assim, nessa ocasião do Ghost, ele saiu só com a roupa do corpo e Diva Neide ficou sem nada, porque a casa lá era de aluguel e ela teve que voltar às suas origens vendendo algodão doce na rua. Muita gente ficou chateada na época com o Caneta, porque quando saiu essa notícia, ele gravou um vídeo gozando da cara da Diva Neide, falando que tava vendendo pipoca na rua e que tava ganhando bastante dinheiro. E claro que essa foi outra provocação que o Caneta fez pra cima da Abraço. E o que será que ela fez pra merecer o ódio do Caneta Azul desse jeito, senhores? Tem um trecho de uma entrevista aí que ele deu recentemente, onde ele fala meio por cima o porquê que ele resolveu fugir dessa senhora, e repara que quando é um assunto que interessa a ele, ele não responde daquela forma toda bobada, sem falar coisa com coisa, e você vai perceber aí nas declarações que ele tinha sim um motivo pra fugir de Diva Neide, e o pior é que ele tá certo. Por que você não chegou e falou não dá mais? Não. Sair fugindo. É melhor sair fugindo do que dizer, não dá mais, não sei o quê. Você acha melhor? Agora um dia um cabo foi dizer pra mulher que não queria mais, terminou sendo preso. E eu saí fugindo. E quem sai fugindo não é preso. É verdade. Tá bom. Porque se você fala que vai embora, ela pode ficar A mulher corre em cima do cara, azunha o cara. Aconteceu isso agora mesmo. O cara disse que não queria mais a mulher e ela correu em cima dela, azunhou todinho. Ele tá preso. É verdade. Ele azunhou ela azunhou ele todo, quem tá preso é ele. Por isso que quem sai fugindo vai frear. Tá certo. Inteligente. Ele é um gênio, esse homem. Você é gênio, ó. Tá aí, senhores, se até o Caneta Azul percebeu que ultimamente tá perigoso se relacionar e o cara pode acabar até preso, dependendo da forma que ele terminar o relacionamento, é porque significa, antigamente, lá pelo ano de 2018, quando eu ouvia falar desse negócio que ia ficar cada vez mais difícil se relacionar e que as leis que estavam surgindo era só pra beneficiar um lado, eu não acreditava muito, sabia? Eu pensava, esses caras estão exagerando, não tá tão ruim assim não, vamos confiar cegamente em pessoas que a gente nem conhece, tudo isso movido pelo puro instinto de reprodução. E
se você for reparar, de lá pra cá o negócio só piorou. Se essa questão do relacionamento pro Caneta Azul se tornou algo tão perigoso que ele teve até que fugir sem falar nada, isso talvez seja um sinal que até as pessoas menos informadas já estão começando a perceber que não compensa. Principalmente a fera enjaulada aí do vídeo. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, ele se relacionou com uma senhora chamada Maria Jalapão. Quem não se lembra também dessa história que entrou nos anais do Manuel? Ele também fugiu dessa aí porque ele falou que ela tava querendo saber quanto que ele ganhava e quanto que ele tinha no banco, e ele já começou a desconfiar e ghost na Jalapão. Mais uma pro currículo do pai. Gente, eu simplesmente não tenho condições de falar agora. Na época, quem deu esse toque pro Manuel ficar esperto foram os empresários que já sacaram na hora que algo de errado não estava certo. Provavelmente aquela senhora não daria a menor chance pro Caneta Azul se ele fosse um assalariado aí que ganhasse só um salário mínimo, e os empresários fizeram isso porque quem tava de olho no grosso era ele, senhores. Não saiu a notícia recentemente aí que o Caneta Azul tava quebrado e quem tinha ficado com o dinheiro eram as pessoas que cuidavam da carreira dele? Ou seja, nesse tempo aí, os caras estavam cuidando do dinheiro do Caneta Azul como se fosse dele. Porque no fundo eles sabiam que uma hora eles iam dar um papel pro Caneta Azul assinar, que ele não ia entender nada do que estava escrito e ia ser dentro. Mas não há motivos para preocupação. Como a gente sabe, ele quer ser deputado para ter um salário alto e manter um estilo de vida simplesmente maravilhoso, né, senhores? Porque quem já foi rico uma vez não aceita viver na miséria, e mesmo que esse não seja o caso do Caneta Azul, mas o grossão mesmo que ele tinha até há um tempo atrás, ao ponto de chegar a dar um carro importado pra braço de Divaneide, igual ele fez naquela época, eu acho que agora já não dá mais. Mas o principal ele tem, viu, senhores? Que é esse jeito abobado que conquistou as pessoas. Pode ver que as músicas dele nem tocam em lugar nenhum, mas direto aparece alguma notícia justamente por causa do jeito abobado. Exatamente. E chupa quem se acha inteligentão aí. Por exemplo, quem que você acha que tem mais seguidores na rede social? Sérgio dos Toletes ou Manuel Gomes? Eu digo aos senhores, enquanto o Toletes tem apenas 2,4 milhões, o Leitada Azul tem nada menos que 6,3 milhões de seguidores. Vai, que adianta entender de física nuclear, foguete, petróleo, Elon Musk, não sei o que, e não poder ter acesso ao mesmo grosso financeiro que o Manuel? Pode ver que em várias áreas aqui no nosso país, o que faz sucesso mesmo é a bobeira. E esse caso do Caneta Azul é emblemático. Quanto mais abastado, mais seguidores ele ganha, e a gente sabe o que isso significa, né, senhores? Visualizações que valem mais do que barras de ouro. O Toledes pode até entender de astronomia e vários outros assuntos, mas ele não é abobado o suficiente. Esse que é o problema dele. Se de vez em quando ele desse uma de idiota, eu tenho certeza que as coisas melhorariam muito pro Toletes. Pode ver que provavelmente foi o jeito abobado também que fez com que essa senhora aí, que é a nova namorada, não conseguisse resistir aos encantos. Eles têm 25 anos de diferença de idade, e pra quem quiser falar que ela só tá se relacionando com Caneta por interesse financeiro, essa questão dele tá quebrado e ter perdido dinheiro pros empresários já é a resposta pra esse tipo de questionamento. Ele tá na baixa agora, como eu disse, pobre de verdade eu acho que ele não tá, mas pelo menos ele consegue sobreviver com o que sobrou, e talvez essa senhora aí se deu conta que a pessoa que for se relacionar com Caneta, ela automaticamente se torna uma influenciadora digital. A pessoa não precisa se relacionar com ele para querer dar o golpe, basta ela se aproximar e falar que não tem o menor interesse, e é só esperar os seguidores. Atualmente o Caneta Azul conta com 6,2 milhões de seguidores no Insta, e a futura namorada com 1 milhão de seguidores já consegue se virar, né? Certamente vão aparecer algumas marcas para ela fazer publicidade. E também tem o bom e velho jogo do tigrinho. Não foi desse jeito que o Manuel conseguiu o grossão, porque não tem explicação. O cara dá um carro importado pra Divaneide naquele tempo. Ele morava numa mansão gigantesca, sendo que não faz o menor sentido duas pessoas morar num lugar tão grande. E a impressão que dá às vezes é que, como o dinheiro entra fácil demais, a pessoa nem liga tanto pra isso. Divaneide tá de mau humor? Então toma aí um carro importado, minha filha. Qualquer coisa, se o negócio apertar, eu fujo pros Estados Unidos e arrumo outra namorada bem mais nova depois. Mas se eu fosse ele, ficava de olho aí, porque já que não tem mais os empresários maliciosos que estavam cuidando do dinheiro dele pra poder roubar depois, então é bom sempre tomar cuidado. Não que essa senhora aí vá fazer isso com o menino, mas vai saber, né? E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou do relacionamento do Caneta Azul e da justificativa que ele deu pra fugir de Divaneide. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das
as notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Braço de Merendeira Júnior, jovem namorada que até o momento não conseguiu responder de forma convincente porque ela não conseguiu resistir aos encantos de um dos cantores mais bolivarianos, desbeiçado emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!